Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, Glauter. Obrigado Boa aí noite. Boa noite a todos. obrigado pela presença, pela ter aceitado o nosso convite aí de participar. Hoje eu quero aproveitar esse nosso momento aqui para falar um pouquinho sobre o Join Community. Nós fizemos esse ano uma parceria muito legal com a Campus Party e a gente era um evento que a gente fazia presencialmente, mas agora, devido a esse momento, a gente resolveu fazer ele online, aí com parceria junto com a Campus, foi muito legal e a gente conseguiu introduzir o evento dentro da Campus, né? Então, nós vamos começar, para quem vai participar aí, e essa primeira live aqui é uma introdução, e nos horários agora de 22h35, em 3 palcos simultâneos, vão acontecer diversas palestras de várias comunidades aqui da nossa região, que faz parte desse grupo que nós chamamos de Join Community. E eu queria só, então, falar bem brevemente, pessoal, um pouquinho sobre ele, tá? Eu até nem me apresentei, eu não sou o Marcelo Paiva, a gente, junto com algumas comunidades, a gente organiza esse evento aqui, ela é uma ação conjunta com vários grupos, né, ligados aqui ao ecossistema goiano, alguns com foco em desenvolvimento, em tecnologia em geral, em dados, enfim, são várias comunidades que a gente sempre reuniu todos os anos para poder oferecer esse evento para a comunidade de tecnologia em geral, né, aqui na nossa região, tá? E a gente sempre fez ele, como diz, foi um foco de legal para poder envolver as pessoas, o público é diverso, tá? E nos anos anteriores a gente fez aí foi no Senac, um monte de parceiro da gente aqui da região, né? E a gente, nesse ano, ia acontecer na Alfa, mas aí devido a isso a gente resolveu trazer o evento para cá. E são essas aí as comunidades, eu queria só falar um pouquinho brevemente sobre elas, tá? A gente reúne esse ano aproximadamente 10 comunidades que estão participando com a gente aí, o Delo Override, né, que é uma comunidade a qual eu, inclusive, faço parte da liderança. A gente é uma comunidade de tecnologia com foco em plataforma .NET, tem o pessoal do Python, que é o Grupo Go também, que está participando com a gente, a turma aí da pessoal Mulheres Go, né, também a gente está uma turma aí de pessoas que vai fazendo palestra aqui, o Startup Go, que é uma comunidade de startups, né, com foco em startups, o AWS User Group Goiânia também, a comunidade aí de AWS, o Data Train é um grupo que está muito forte aí fazendo reuniões mensais, com um grupo focado em dados, em ciência de dados, tá, pessoal? DevOps Go também aí é um grupo que faz reuniões mensais aí também com objetivo da divulgação da cultura DevOps aí, né? Inclusive em setembro eles estão fazendo aí o DevOps Days, que também era presencial e esse ano vai ser online, tá? Vai acontecer, no caso, durante uma semana, né? 2 palestras parece em cada, o pessoal do Gojava, TensorFlow e o pessoal do Go PHP. Então, todos esses grupos aqui, tá, pessoal, durante hoje e amanhã, tá, a gente vai ter palestras, são talks, né, de 25 minutos cada, e onde várias pessoas desses grupos estão podendo aí colaborar com seu conhecimento, e sobre essa colaboração é o que o nosso tema de agora, né, nessa abertura. E também eu acredito tem pessoal de segurança aí, tá dentro desse grupo aí também, tá, Bia? O foco não é só desenvolvedores aí, mas tem palestra, inclusive, de segurança, de pessoal da área de TI, tá? E eu quero... Aí a gente convidou esse convidado especial, o Glauter, é um Community Program Manager da Microsoft, ele está ligado a essa área de comunidades aí, não só pela Microsoft com o programa MVP, mas também pela responsabilidade diária de comunidades da Microsoft. E a gente convidou ele para falar um pouquinho a respeito disso, como tem sido, porque se enganjar, né?
E eu queria deixar ele aí também se apresentar e começar essa introdução. Nós vamos ter um bate-papo aí que passa rapidinho, né? Vou passar para você. Fica à Boa. vontade, Glauter. Se apresente. Obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigado pelo convite, Marcelo. É uma honra estar aqui, é um prazer estar falando com todo mundo da Campus aí. Eu tenho um carinho imenso por esse evento, por todos aí de Goiânia, em especial aí o pessoal de Goiás também. E vou compartilhar aqui poucos slides para falar um pouco desse tema, que acho que é super relevante para os tempos atuais. Aí. Quando a gente fala de comunidades, né, essas conexões que valorizam não apenas os profissionais, mas também as empresas, né, e vou contar um pouquinho do que eu faço também na Microsoft em relação a esse tema. Me apresentando aqui, para quem não me conhece, meu nome é Glauter Januzzi, compartilho aqui as minhas redes sociais, né, especialmente sou um usuário mais assíduo aí do LinkedIn e do Instagram. Atuo na Microsoft nos últimos 13 anos e nos últimos 4, pelo menos, eu acabei enveredando também um pouco pelas comunidades de startups e de empreendedorismo, quando publiquei em 2016 para 2017 o Espírito Startup e depois o Zup Talks, e vem aí um terceiro livro agora pela Alta Books, falando sobre comunidades, falando sobre esse tema de People Chain aqui da minha talk, desse bate-papo que a gente vai fazer aqui, na verdade. Então eu já vou provocar algumas questões aqui e a gente vai, de repente, fazer um bate-bola. E começando sempre com uma frase de impacto aí, mas de uma pessoa que acho que todo mundo tem uma admiração, um respeito muito grande, um pacifista, né, em momentos de tanta polarização, né, e discussões aí que intermináveis, né, ao invés de chegar num denominador comum. É importante a gente, nesse momento especial de Covid-19, aí, viver como se a gente pudesse morrer amanhã, mas, ao mesmo tempo, aprender como se a gente fosse viver para sempre. Essa gana por conhecimento, né, e compartilhar ideias, é o espírito de todas as comunidades, que o Marcelo comentou aqui, as comunidades técnicas e comunidades para discutir inovação, empreendedorismo. Eu acho que nunca foi tão importante estar conectado em comunidade, né, eu criei um mote para mim mesmo, em primeiro lugar, e para depois compartilhar com todo mundo, que a gente precisa ser ponte e não ilha, a gente tem que construir pontes e não muros, né, até alguns anos atrás eu me sentia uma ilha, né, isolado, trabalhando casa para o trabalho, com os meus clientes, parceiros, colegas de trabalho, mas eu não estava aberto para conectar com outros universos aí, acadêmicos, de startups, e participar de mais meetups, e palestrar, e compartilhar o que eu sabia. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que existia um mundo, um universo, estilo Minecraft, né? Aproveitando meus filhos aí que são jogadores aí assíduos de Minecraft, e conseguem construir mundos e construir pontes e conectar mundos isolados às vezes. Acho que a gente tem que fazer isso na vida real também. Então, um beijo aí para o Gabriel e para a Alice também, que estão em casa assistindo aí, mas e é importante a gente, nesse momento profissional, a gente imaginar, né, todo mundo, parafraseando aí a música de John Lennon, se a gente estivesse vivendo como um único povo, vivendo como uma única comunidade, a gente estaria muito melhor, colaborando muito mais, e quando a gente percebe que está conectado, de fato, todo mundo está interligado, os países e tudo mais, é por um negocinho microscópico chamado Covid-19, esse vírus aí, que infecta toda a nossa aldeia global. E aí a gente percebe, nossa, a gente está junto mesmo, né? A dor é única, o problema é único. E quando a gente fala, então, de carreira, oportunidades de negócio, como é que eu posso me valorizar como profissional, como é que eu posso reencontrar, né, a carreira que de repente eu perdi, ou o negócio que eu estou perdendo espaço, aí é que entra realmente estratégia, e a estratégia que pode ter vários desdobramentos, aí eu vou puxar especificamente sobre as conexões pessoais, né, e as conexões que as empresas fazem também com as comunidades. Cada vez mais a gente ouve falar hoje de inovação aberta, onde empresas abrem suas portas para receber pessoas da comunidade, startups, promovem eventos, né, como hackathons, por exemplo, para abrir as portas de pequenas, médias ou grandes empresas para a comunidade externa, para pessoas que talvez nunca trabalhassem para elas, mas que querem, né, estão dispostas a trabalhar com elas, né, e de novo, as conexões, as comunidades, trabalhar colaborativamente é a chave de tudo, né? No final, tudo se resume às conexões que a gente tem. Eu fui perceber e refletir sobre isso, e começar a discutir mais sobre isso, e botar no papel e em livros também, agora, depois de quase quando eu estava para completar 40 anos de idade, então há 4 anos atrás.
E tem uns estudos, né, que comprovam que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, é importante selecionar bem essas 5 pessoas aí, do ponto de vista profissional, especialmente, das pessoas que a gente está no dia a dia conversando e discutindo e fazendo, né, parcerias, porque isso realmente é impactante. A gente pode subir a nossa média, como também pode baixar. E o que eu faço na Microsoft, basicamente, nos últimos 3 anos, a empresa que eu trabalho, né, desde 2007, é liderar uma comunidade técnica, né, uma comunidade profissional, que a Microsoft criou um programa e um prêmio, né, para enaltecer aqueles profissionais que não só são experts em tecnologia, mas que compartilham o conhecimento, né, com a comunidade, que lideram comunidades, que criam algumas comunidades também para compartilhar assuntos específicos, como inteligência artificial, como desenvolvimento de software, como data science, enfim, gestão de data center, cloud computing em geral, né, esse prêmio, né, chama-se Microsoft MVP Award, né? E o MVP aqui, um trocadilho com o que a gente tem nas ligas esportivas americanas, por exemplo, de Most Valuable Player, aqui no caso é o Most Valuable Professional, ou profissional mais valioso. E os MVPs, né, que no Brasil hoje somam 130 profissionais mais ou menos, e na América Latina cerca de 230, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão muito engajadas, alguns têm o seu próprio negócio, as suas startups ou suas próprias empresas, outros trabalham para grandes empresas também, mas especialmente, além do trabalho deles, além do que faz o dia a dia comercial de cada um, eles têm um compromisso e uma paixão muito grande por manter uma conexão com a comunidade, compartilhar conhecimento com a comunidade, né, e tem essa visão de fato de que as conexões agregam e a comunidade os torna profissionais mais valiosos. É isso que nutre, é isso que mantém, né, o prêmio, né, e a participação deles no nosso programa. Então, anualmente, a gente está sempre avaliando as contribuições de cada um, e aí a gente, né, faz uma premiação novamente a cada 12 meses aí para esses profissionais que já estão na comunidade. E todos vocês que estão assistindo aí, que fazem um trabalho forte na comunidade técnica e que de repente têm interesse, acessem o nosso site aí, mvp.microsoft.com, para entender um pouquinho mais sobre esse trabalho e esse prêmio, né? Totalmente sem fins lucrativos, não tem nenhum custo, obviamente, é uma forma da Microsoft realizar um give back para a comunidade, né, e reconhecer o trabalho bem feito de vários de vocês, assim como o Marcelo e vários outros que estão fazendo um trabalho incrível na comunidade técnica, né, onde aqui o espírito de colaboração, de compartilhar conhecimento é o que vale mais, né, acima de tudo. E usando, né, uma das frases que eu mais gosto aí do tio Bill, sobre diferenciação, né? O importante é que hoje a gente tem muita gente tentando copiar ou seguir modelos de pessoas ou profissionais bem-sucedidos, e a ideia é fazer, de repente, algo diferente, é fazer algo que ninguém está fazendo. Então, essa frase de que se você quer chegar onde a maioria não chega, é importante a gente fazer o que a maioria não faz, eu acho que é totalmente relevante para os tempos atuais, e queria falar um pouquinho sobre, eu vou deixar o meu contato final aqui, e aí, Marcelo, para a gente poder abrir e trocar um pouco sobre o tema, né, eu comecei a colocar essa temática de comunidades e de como profissionais podem se valorizar, sejam aqueles que estão começando na carreira, saindo da faculdade agora, ou então aqueles que já estão no mercado ou estão querendo se reinventar na carreira, né, ou porque perderam o emprego, de repente, devido a essa crise atual, o conceito que eu chamo de people chain, né? Então, inicialmente surgiu numa palestra há alguns anos atrás, 3 anos atrás, em forma de brincadeira, parafraseando aí blockchain, onde a gente tem, né, blocos representando transações e que a comunidade ou a rede, né, de computadores interligados aí validavam as transações, e eu fui criando e fazendo algumas pesquisas e envolvendo mais pessoas também, e analisando várias comunidades que a gente tem no Brasil, uma ou outra, de repente, você até como comentou ali, mas as principais comunidades hoje de desenvolvimento de software aqui no Brasil e no mundo, comunidades não só de dev, mas também de infra ou de inteligência artificial e várias outras, comunidades falam sobre mais inovação e empreendedorismo também, e startups,
e vi que tinha né, um denominador comum, né, que basicamente tudo está relativo às pessoas, né? Não existe comunidade sem pessoas, né? Então, e dentro das comunidades, eu comecei a observar e coloquei isso num estudo que está virando um livro, né? Que em breve vai sair pela Alta Books, né? Com o título de People Chain, que tem 5 passos, na verdade, que a gente pode explicar com a palma das mãos aqui. Que primeiro, para uma comunidade surgir, ela tem que ter propósito. Né? Sem um propósito comum, todo mundo está ao redor, né, do mesmo propósito, a gente não forma um grupo de pessoas, aí uma comunidade. Né? Com o propósito estabelecido, todo mundo ok, né, e compartilhando os mesmos objetivos fim aí, é preciso que a gente vá para o segundo passo e ter a liderança. Alguém tem que estar liderando essa comunidade. Uma comunidade não vive sem um líder ou alguns líderes, né, que podem ser, né, que essa liderança pode ser rotativa. Né? Hoje você tem uma ou duas pessoas liderando, organizando algumas coisas, que dá muito trabalho, né, fazer bem feito, e com o passar do tempo a gente pode ter um rodízio que é saudável e natural, novas pessoas assumindo a liderança de uma comunidade, por exemplo. Então, a segunda parte aqui do nosso People Chain, que seria a liderança. Né? O terceiro é meio complicado eu falar, para não fazer nenhum gesto feio aqui, mas o terceiro ponto é o da atitude. Né? Então, o terceiro ponto nosso aqui é que uma comunidade com um propósito definido, com pessoas liderando, é preciso que os seus membros tenham a atitude de fazer acontecer, de colaborar de fato, de entender que aquele ambiente de comunidade é um ambiente seguro para poder dizer, não sei isso, me ensina, né? Eu estou com um problema aqui, me compartilhe, de repente você tem alguma visão diferente. Então, criar uma atmosfera de verdade, né, de atitude colaborativa, de atitude proativa, mas, sobretudo, de respeito mútuo, de ter certeza que ninguém sabe mais do que ninguém, na verdade a gente tem conhecimentos diferentes que a gente pode trocar, então o terceiro é a atitude de verdade, né? Tanto que a gente usa às vezes esse terceiro dedo aqui para mostrar um gesto de atitude, de inconformismo às vezes em algumas situações, então fica por aí. O quarto é o dedo do compromisso, né? Aquele que a gente coloca aliança de vez em quando aí, então o quarto passo é exatamente o do comprometimento, do compromisso que os membros e as pessoas das comunidades têm que ter, né, em torno, né, dos objetivos do grupo, dos objetivos da comunidade, para realmente, se tem alguma atividade, alguma tarefa que é passada para algum membro, que ele possa executar essa tarefa, possa realmente se comprometer tal qual fosse uma atividade remunerada de trabalho, mas muitas vezes não é voluntário, mas o compromisso, ele não muda, ele tem que ser efetivado. Então, uma comunidade precisa de compromisso também para sobreviver. E o último dedo, né, o nosso dedinho aqui, é o dedo que a gente às vezes usa para fazer uma corrente aqui de pessoas também, é o dedo exatamente do engajamento, da empatia, e que precisa para que você possa atrair novos membros para a sua comunidade, é demonstrar empatia, demonstrar uma forma de poder cada um se ligar com outros, membros que participam de um meetup pela primeira vez, se gostam, vão trazer, né, amigos e outros membros também. Então esses 5 passos que eu falei aqui do propósito, da liderança, da atitude, do comprometimento e da empatia, ou do engajamento, formam a palavra place, né, que do inglês significaria lugar, e a comunidade é um lugar, então, para a gente realmente conviver, né, viver e investir nosso tempo e aprender muita coisa. Hoje, o conhecimento não está só, né, na formação acadêmica tradicional ou só nos cursos, mas sim com as comunidades, com as pessoas que a gente troca muito, então o networking rico é muito valioso, é importante selecionar bem as 5 pessoas que você mais convive, porque elas vão elevar a sua média ou vão baixar a sua média. Tá ótimo, como diz, falou tudo aí, como diz, o que a gente gostaria, a gente até comentou mais cedo, né, poderia gastar aqui 3 horas, né, foi muito rápido, né, para falar sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que eu escuto muito, já escutei bastante, que a gente também aqui está, como diz, com comunidade já há uns 5, 6 anos, e muita gente chega para mim e pergunta assim, o que você ganha com isso? Né, eu já escutei isso até da esposa, falando baixinho aqui, porque ela está ali. Aí, então, né, e as pessoas sempre questionam, porque às vezes, por que eu vou palestrar, por que eu vou me envolver, né, eu acho que, eu queria ouvir de vocês, o que você pensa a respeito disso, né, eu tenho a resposta, né, também, mas as pessoas perguntam demais isso, as pessoas sempre ficam, o que você ganha com isso?
né? É uma ótima pergunta, Marcelo. Na verdade, primeiro eu vou mandar um abraço aí, que eu estou vendo aqui no chat, aqui os comentários aqui, a comunidade aí Mulheres Goiânia, então bacana ver essa participação feminina também. A gente defende tanto, né, a inclusão aí, esses pontos de ter cada vez mais a participação feminina, né, na tecnologia também. É um mundo majoritariamente masculino, e quando a gente tem, né, inclusive 28 MVPs aí na América Latina, que fazem um trabalho bem bacana. Vocês podem conhecer também um pouco mais lá no nosso site. Bom, respondendo a pergunta do Marcelo bem direto, que o nosso tempo aqui é curto, vários MVPs, né, sofrem esse tipo de pergunta, Marcelo, das suas familiares, aí, esposa, filhos, tudo mais. A gente também, quando eu faço trabalhos de comunidade aqui voluntários, primeiro, a gente não ganha nada diretamente, não é um trabalho remunerado esse trabalho de comunidade, mas ao mesmo tempo, o ganho quando a gente começa a conectar com outras pessoas, quando a gente começa a compartilhar conhecimento e aprender muito quando a gente faz isso também, e participar de eventos onde a gente conhece muita gente, de fato, mesmo por eventos online, a gente pode conhecer e conectar com muita gente, né, e ter esse networking. As portas se abrem, as oportunidades se abrem. Eu conheço muitos MVPs que pagam do bolso para viajar do sul do Brasil para São Paulo ou para o Rio, né, ou vão para qualquer outro ponto para participar e para palestrar num evento da Microsoft, para falar daquilo que tem paixão, né, e tecnologias que são especialistas. Não ganham nada para isso, pelo contrário, gastam dinheiro. Mas essas mesmas pessoas, muitas das vezes, têm a sua própria empresa e têm um network muito qualificado e que vai sempre se expandindo. Quando eles vão num evento, dão uma palestra, ao final muita gente vem falar, né, com as pessoas, com a gente, e perguntar algumas coisas, e trocar contato mais próximo, e isso gera oportunidade de negócio, né, pra caramba, e mesmo para aqueles que não querem fazer negócio algum, mas que estão fazendo esse networking pessoa para pessoa, né, esse people chain, como eu chamo, as oportunidades se abrem porque no momento que você precisa, você perdeu o seu emprego abruptamente por causa do Covid ou por causa de alguma crise, e você vai começar agora a pensar com quem falar. Se você mantém, né, uma proximidade, uma conexão com várias pessoas, com várias comunidades, naturalmente as oportunidades vão aparecer para você. Então, é muito mais fácil você já estar inserido ou estar inserido numa comunidade e trocar ideia, e trocar oportunidades, do que você partir do zero quando precisar. Quando precisar, eu dou um tapa no meu LinkedIn ou eu melhoro o meu currículo. Não é assim. Eu acho que é um trabalho contínuo, é uma conta corrente, realmente, que a gente faz um monte de depósito. Quando a gente precisa sacar, a gente tem fundo e tem saldo suficiente. Então, o trabalho de comunidade é mais ou menos assim. A gente não ganha nada diretamente, né, como grana, mas muitas oportunidades surgem, pessoas convidam pessoas, e aí um mundo novo se abre, um universo novo se abre para a gente. É o que eu tenho ganhado, assim, que eu ganho de conhecimento com isso. Eu falei, eu tenho também empresa, como o Glauco falou, eu já convidei várias pessoas também, inclusive MVPs, que até se propuseram, inclusive, fazer isso, de tirar do próprio bolso e vir. Eu achava interessante, né? Falei, as pessoas conseguem realmente enxergar o ganho além do que muitos acreditam, né? E aí, porque às vezes perguntaram para mim, também você trabalha, a Microsoft te dá alguma coisa? Eu falei, não tem nada disso, né? De dinheiro. Não tem nada a ver. Então, e quando que vai ser o lançamento do livro? Então, era para ter saído agora em maio. Porque esse é interessante. Sim, fala exatamente sobre isso, sobre tudo que eu aprendi com esses profissionais maravilhosos aí, MVPs, e com pessoas como você, que pode se tornar MVP um dia ou outro, mas que já faz um trabalho muito bacana de liderança de comunidade. Então, a ideia era o livro ter saído agora em maio, mas seguraram um pouco por causa, né, da pandemia, porque a gente quer fazer o lançamento e tendo mais pessoas também. Vai ter uma versão digital do livro. Os dois livros que eu citei, o Spirit Startup e o Zup Talks, estão no mercado já há algum tempo, né? A gente lançou em 2017, 2018. Tem versão e-book também para quem é fã de Kindle aí, então podem dar uma olhada e conectem comigo, né? Eu deixei meu contato aí, Glauter J, para LinkedIn e Instagram, a gente conversa e estou à disposição. Porque a ideia é isso, a gente está conectado, estabelecer uma conexão e daqui para frente está sempre conversando. Vamos sim. Tem, Pedro, depois se tiver alguma pergunta aí que o pessoal quiser fazer, pode colocar. Eu sei que está no finalzinho, né? Mas eu queria também, já antes de finalizar, agradecer e também dizer, pessoal, a nossa agenda, na verdade, está no próprio site da Campus. Estavam com uma certa instabilidade, mas já normalizaram. Então, se você entrar aqui no site, né, busca da agenda, basta colocar Join Community aqui no search, aparece o conteúdo todo aí, ó. Então, a gente já colocou, vocês já vão poder ver as próximas palestras, são 3 palcos aí que vão estar envolvidos, tá? Então, às 22h35 agora começam todas as palestras
que a gente comentou, tem muito gente legal aí, ó, Sérgio, Sandro, tá, Luiz Calácia, enfim, um público bem extenso. Amanhã, do mesmo formato, e no dia 11, no final, a gente só tem uma sessão de encerramento, onde a gente vai falar sobre o seu futuro na área de tecnologia. Eu vou estar lá junto com o Hugo e com a Vanessa, batendo um papo também sobre esse futuro e comunidades também em geral, tá? Então, eu quero agradecer. Se tiver perguntas, podem colocar, mas acho que está bem no finalzinho, né? Seria muita coisa ainda para a gente falar, mas, Glauter, obrigado, tá? Eu que agradeço pelo convite aí, Marcelo. Parabéns aí aos organizadores da Campus Party também, especialmente essa edição, né, de Goiás, né, é um evento super bacana, já participei de vários presencial, a gente está com saudade daquela aglomeração boa aí das palestras, né, para um monte de gente. Eu postei no meu Instagram hoje aí, em forma de TBT também, já falando desse evento de hoje, mas obrigado mais uma vez, Marcelo, pelo convite, estamos juntos sempre, a gente quer sempre cobrir o Brasil inteiro aí, né, então tenho participado no último ano de eventos não só Rio e São Paulo, mas Belo Horizonte, Porto Alegre, Ijuí, Aracaju, queria estar em Goiânia presencialmente também aí, tem muita gente boa, familiares inclusive que moram por aí, mas não deu, mas estamos juntos, conectados aí, pessoal, quem quiser e puder, por favor, é só entrar em contato aí que a gente conversa nas redes sociais também, tá bom? Valeu, Marcelo, parabéns aí pelo trabalho na Join Community. Boa noite, galera, valeu. Muito obrigado, pessoal. E ó, pessoal, fique atento, tá? Porque, como eu falo, nesse momento faz toda a diferença participar e aumentar esse network aí, e People Chain, isso tem tudo a ver com isso, né? Isso aí. Vale a pena aí. Obrigado e até mais.